Hoje eu vou te mostrar dois métodos para você fazer o seu planejamento financeiro e organizar o seu orçamento pessoal, mesmo ganhando pouco dinheiro, para você conseguir acumular mais dinheiro, conseguir juntar sua grana e o melhor de tudo, sem precisar de planilha. Afinal de contas, uma planilha não serve para absolutamente nada se você não souber exatamente quais informações colocar nela. Então, se você não sabe nem o básico de tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui, não vai ser uma planilha, não vai ser uma folha de papel, muito menos um software super complexo que vai resolver o seu problema. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero te dar dois métodos simples e fáceis para você ficar em dia com as suas obrigações pessoais, um bastante simples, outro um pouquinho mais complexo, mas que não deixa de ser simples, e até o final do vídeo, para quem chegar lá, eu vou mostrar exatamente como que eu organizo as minhas finanças pessoais para você também ter uma ideia. E o primeiro método que eu falei é super simples, é o método do 50, 30, 20. O que que isso significa? Esses valores nada mais são do que o percentual que você vai destinar da sua renda para cada situação. Primeiro, nós vamos separar em gastos essenciais, gastos não essenciais e investimentos. Os gastos essenciais, o que a gente pode enquadrar aqui? A gente pode colocar sua conta de aluguel, por exemplo, sua conta de luz, de água, gastos com alimentação básica para você sobreviver ali no dia a dia. São esses gastos essenciais, aquelas contas mais fixas que você precisa para viver e para sobreviver minimamente. Para esses gastos essenciais, então, nós vamos destinar 50% da nossa renda. Já os gastos não essenciais são aqueles que muitas vezes vão enquadrar ali um pouco em lazer. Às vezes é aquele restaurante que você quer sair para jantar fora em algum determinado dia do mês, é o seu Netflix, é aquilo que você tem mais um luxo, digamos assim, que não é necessário para você sobreviver e não é essencial. Muitas vezes são alguns gastos variáveis, em algum lanche que você come em algum determinado dia no trabalho, enfim, é aquilo que não é essencial e isso aqui a gente vai colocar 30% da nossa renda. Além disso, aqui a gente pode colocar, por exemplo, alguma viagem, algum passeio que a gente queira fazer que não estava previsto no orçamento inicial, mas que a gente vai colocar aqui também. Por último, mas não menos importante, na verdade até mais importante do que provavelmente os outros dois, são os investimentos que a gente vai colocar em 20% da nossa renda, que seria aquele ideal, né? 20% do que você ganha, você deve destinar para os seus investimentos. Seja investimento em conhecimento, seja investimento em cursos, livros, alguma coisa para você aumentar a sua renda, aumentar o seu conhecimento, ou que seja mesmo investimento no mercado financeiro, para você acumular aquele seu patrimônio no longo prazo, investir no Tesouro Direto, em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, inclusive é isso tudo que a gente fala aqui no canal. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já pode clicar aqui embaixo para se inscrever, para receber outros vídeos sobre esses assuntos. E aí todos esses valores que eu tô falando, isso é uma regra, tem que ser rígido desse jeito? Não, você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Você pode colocar, por exemplo, 40%, 30, 30, você pode colocar 60, 30, 10, isso vai variar de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você julga mais importante, de acordo com o que você ganha. Muitas vezes as pessoas ganham muito dinheiro e elas conseguem destinar uma parcela mais relevante da sua renda para investimentos, por exemplo. Então a pessoa consegue investir 50%, outras talvez não ganham tanto dinheiro assim, precisam ter, por exemplo, 70% da sua renda destinada para os seus gastos essenciais. Então isso vai variar de acordo com a sua realidade, com a sua renda e de acordo também com as suas prioridades. O que é mais importante para você? Você quer ter de fato mais dinheiro para investir, para conseguir atingir os seus objetivos de vida, conseguir acumular um patrimônio necessário para viver de renda, ou você prefere simplesmente gastar a maioria do seu salário viajando com gastos não essenciais, gastar ali com vários passeios, jantando fora de casa todo dia? Isso varia de necessidades de cada pessoa, de acordo com prioridades mesmo. Então você deve fazer de acordo com a sua realidade, mas esse é um padrão, digamos assim, e um recomendado, algum ponto de início para você fazer todo esse planejamento. E aí, depois que você definiu quais são esses percentuais ideais, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel ou um caderno, o que você quiser, para anotar todos os dias tudo aquilo que você gasta. Real por real, centavo por centavo. Tudo que você gasta, você vai colocar o que você gastou e quanto que você gastou. E aí você vai fazer isso durante um mês e depois você vai fazer um enquadramento, vai categorizar cada um desses gastos. Vai ver quanto que é essencial, quanto que é não essencial e o que você está destinando para os seus investimentos. Com isso, você vai ter uma ideia básica de qual que é a sua realidade atual
versus a sua realidade que você deseja alcançar. Muitas vezes você vai gastar muito mais com gastos não essenciais, às vezes nem está gastando nada com seus investimentos. Então você vai ter que reestruturar essa sua equação aí para de fato chegar perto daquele seu orçamento ideal. Se você está gastando muito com gastos não essenciais e está deixando os investimentos de lado, às vezes você vai ter que cortar alguns gastos não essenciais, vai ter que cortar alguma coisa, algum gasto desnecessário para você dar foco naquilo que realmente importa para você. Então você vai fazer um pedaço de papel, colocar o que você gasta, quanto que você gasta, vai categorizar isso nessas 3 categorias e vai comparar com o que você deseja. O segundo método desse vídeo, ele é um pouquinho mais complexo, mas ainda assim é super simples. Mas eu vou precisar de fazer um compromisso com você. Pausa esse vídeo, pega um papel, pega uma caneta e anota o que eu vou falar aqui. E além disso, todos esses passos que eu vou te falar nesse vídeo, eles só vão funcionar se você se comprometer e colocar eles em prática de fato. Depois desse vídeo, você vai fazer isso que eu tô falando aqui, porque senão de nada vai adiantar, vai ser só um conhecimento que vai entrar de um lado e vai sair do outro. Então, se você se compromete a fazer isso, deixa aqui nos comentários orçamento pessoal. Quero saber, esse vai ser o nosso código para eu entender que você de fato está comprometido com isso. Fechou? E o primeiro passo desse método vai ser pegar uma folha de papel e anotar todos os seus gastos de todos os seus dias. Igual eu já tinha falado nesse outro método, você vai pegar isso e vai falar o que você gastou, quando que você gastou e também qual que foi o valor desse gasto. Então você vai fazer essa lista durante todos os dias desse mês até agora. Vai falar tudo que saiu do seu bolso até agora. O segundo passo é você anotar nessa folha também quais são os seus gastos previstos até o final do mês. Por exemplo, se você tem aquela conta do condomínio que pode chegar a fatura até o final do mês, você vai ter que pagar naquele mês, isso já é um gasto previsto. Então vai lá e adiciona naquele papelzinho que no dia tal você vai ter que pagar essa conta. A fatura do cartão vai chegar em determinado dia. Vai lá, coloca o valor da fatura naquele determinado dia. Em algum outro dia vai ter que pagar o aluguel? Vai lá e coloca o aluguel. E depois, já entrando no terceiro passo desse método, é você anotar também o seu boleto dos investimentos. Isso mesmo, se você não considerar os seus investimentos como um boleto que você tem que pagar, muito provavelmente você não vai conseguir investir aquilo que você estava planejando. Por quê? Porque muitas vezes a gente simplesmente deixa para investir aquilo que sobra no mês. E a verdade é que nunca vai sobrar, você já sabe muito bem disso. Você já passou por isso? Vou deixar para investir o que sobra, mas nunca sobra? Deixa aqui se você já passou por isso, que eu quero saber também. Isso é uma coisa muito comum. Então o que você tem que fazer é gastar o que sobra depois de investir. Você sai pagando todo mundo, paga todas as suas contas, paga fatura de cartão, paga conta de luz, água, boletos, condomínios, enfim, paga tudo, mas você nunca vai pagar para você mesmo, nunca vai pagar para o seu eu do futuro. Então o seu eu do futuro também tem uma dívida com você. Na verdade, você que tem uma dívida com ele, né? E precisa pagar esse boleto todos os meses e ele vai te agradecer lá na frente. Então, da mesma forma que você tem que pagar a fatura do cartão e esse é um gasto que você vai fazer, no caso dos seus investimentos também deve ser um boleto. Define quantos por cento da sua renda você quer investir e coloca ali em qual dia que você vai investir e já considera aquele gasto como um gasto previsto e esse dinheiro não te pertence mais. Ele já está previsto ali para sair da sua conta naquele determinado dia. Depois de definir tudo isso, tudo aquilo que você já gastou esse mês, todos os seus gastos previstos, que você já sabe quanto que vai sair da sua conta e falar qual que é o valor que você vai investir todos os meses, você vai somar todos esses gastos e vai comparar com o seu salário. Porque quando a gente faz o salário menos os gastos que a gente já tem ali, o dinheiro que está comprometido, que a gente já sabe que vai sair, a gente consegue saber quanto que sobrou para a gente gastar naquele determinado mês. Então o quarto passo é isso, saber quanto que vai sobrar naquele mês. Então para a gente simplificar aqui e ficar mais fácil da gente entender. Imagina que hoje está ainda no início do mês, você já gastou R$300 até agora em gastos aleatórios que você já teve. Além disso, você somando conta de luz, conta de água, fatura do cartão, tudo aquilo que você sabe que vai cair até o final do mês, a gente tem mais R$1.500. E você destina para os seus investimentos mais R$200. Então, os 300 mais 1.500 mais 200, nós já temos aquele dinheiro comprometido do mês de R$2.000. Esse é o dinheiro que já saiu ou já vai sair e a gente já sabe disso. Se você compara esses R$2.000 com o seu salário, o que vai acontecer? Significa que a gente ainda tem de sobra R$500 que vão ser determinados para gastos que a gente queira. E aí, com esses R$500 em mente, nós vamos entrar no quinto passo desse método, que é definir quantos por cento desses R$500 nós vamos destinar para cada coisa. Por exemplo, se você é uma mulher que quer ir no salão cortar o cabelo, então
quantos por cento dessa renda você vai destinar para o seu cabelo. Se você quer fazer algum passeio no final de semana e vai gastar dinheiro nisso, quantos por cento desses R$500 você deve gastar nesse planejamento? Então, você vai ter que fazer esse planejamento dos R$500 para onde que você vai destinar. E aí você pensa, se eu destinar só 10% desses 500 para cortar meu cabelo, eu não vou conseguir cortar o cabelo. O meu passeio do final de semana vai custar mais R$200. Na hora que você vai fazendo isso tudo, você vê que você precisa de mais de R$500 para cumprir tudo aquilo que falta naquele determinado mês. Ou seja, a conta não vai fechar. Se você ficar só com aqueles R$500, você vai gastar mais do que isso e vai se endividar. E aí que a gente entra no sexto passo desse método, que é saber quanto que a gente precisa de renda extra. Você faz todo o seu planejamento do mês, vê o que você vai gastar em cada situação e vê, beleza, se eu somar tudo isso aqui, eu vou precisar de R$900 até o final do mês, ou então vou precisar de R$1.000 até o final do mês. Só que agora eu só tenho 500. O que eu vou fazer? 500, que é o que eu tenho, comparado com os 900 ou com os R$1.000 que eu preciso, significa que eu preciso fazer alguma renda extra. Então, o sexto passo é fazer uma renda extra para conseguir o valor necessário até o final do mês, que nesse caso vai ser ou 400 ou R$500, considerando os 900 ou os R$1.000. Beleza, então, agora que você entendeu tudo, eu vou te falar exatamente como que eu organizo as minhas finanças pessoais, para onde que eu destino cada dinheiro que eu ganho. Ao invés de ficar engessado calculando esses percentuais todos os meses, eu não faço isso. Eu simplesmente defino qual que vai ser o valor que eu vou gastar naquele determinado mês ou em todos os meses do ano e é exatamente aquilo que eu vou gastar, ou menos do que isso se eu conseguir também. E aí, em hipótese nenhuma, eu vou gastar mais do que eu selecionei ali, que era aquele máximo que eu poderia. E por que eu faço isso? Bom, porque eu tenho vários custos fixos e a minha receita é muito variável. Tem mês que eu ganho muito mais do que a média, tem mês que eu ganho muito menos do que a média. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei qual foi a média da minha receita dos últimos meses e defini um valor muito abaixo dessa média, de forma que, mesmo em um mês muito ruim de receita, que foi muito abaixo da média, eu ainda assim consigo gastar exatamente aquilo que foi planejado e ainda vai sobrar dinheiro para investir. Então, por exemplo, só para vocês entenderem na prática, em valores, como que isso funcionaria, né? Não que exatamente sejam esses valores, mas imagina que minha renda média mensal seja R$2.000. Tem mês que eu ganho 1.500, tem mês que eu ganho 1.200, tem mês que eu ganho R$3.000. Eu defini que o tanto que eu vou gastar todos os meses é apenas R$1.000. Então, independentemente de quanto seja a minha renda naquele mês, os R$1.000 vai ser aquilo que eu vou gastar. Se eu ganhei R$1.200 naquele mês, eu consigo investir R$200 e ainda consigo gastar aqueles 1.000 que eu tinha planejado. Se eu ganhei R$3.000 naquele mês, eu ainda vou conseguir investir R$2.000 naquele mês. Então, eu saí muito no lucro, digamos assim, para conseguir investir naquele mês. Então, eu estipulei os R$1.000, então eu não vou ficar aumentando os meus gastos naquele mês, porque se eu consigo investir mais, consigo ter uma reserva bem planejada, caso aconteça algum imprevisto, se tiver algum mês que eu ganho R$500, muito abaixo daqueles R$1.000, e eu não consigo abaixar o meu custo de vida, eu ainda vou ter uma reserva de emergência que não vou precisar me endividar para fazer aquele pagamento dos R$500 que faltavam. Mas, se eu tinha, por exemplo, essa renda, e no mês que eu ganho R$3.000, eu gasto R$3.000, no mês que eu ganho R$2.500, eu gasto R$2.500, se tiver algum mês que eu ganho abaixo do que eu estava planejando gastar, eu vou simplesmente me endividar, vou ter que pagar juros, vou ter que pegar aquela dívida no banco e aquilo não é o ideal. Os juros compostos têm que estar a meu favor e não contra mim no longo prazo. E para a gente finalizar, como que eu faço para controlar os meus gastos e saber exatamente para onde que o dinheiro está indo? Eu, na verdade, não fico me preocupando muito nessas formulazinhas, igual eu já mencionei, de o que vai para essencial, o que não vai para essencial. O que eu faço é, eu defini os R$1.000, eu vou controlar aquilo de acordo com a fatura do cartão de crédito. Eu só uso um cartão de crédito e tudo que eu gasto está dentro do cartão de crédito. Com isso, eu consigo saber exatamente o valor da fatura é o valor total que eu estou gastando. Então, imagina que passou a primeira semana do mês. Minha fatura do cartão de crédito, de acordo com esse exemplo dos R$1.000, deveria estar R$250, que é justamente um quarto do mês, que é um quarto, que é uma semana daquele mês também. Ou seja, eu consigo acompanhar, de acordo com o valor total que eu posso gastar no mês, quanto que eu posso
gastar a cada semana. Se na primeira semana do mês eu gastei R$300, então eu gastei mais do que eu devia. Na próxima semana eu vou ter que segurar um pouco para voltar de acordo com a média e terminar essa semana perto dos R$500. Se eu gastei menos, então eu tenho um pouco mais de folga para eventualmente gastar um pouco mais nas próximas semanas, ou até mesmo usar esse valor que eu gastei a menos para simplesmente levar para os investimentos também. E aí nas próximas semanas eu continuo gastando os 250 por semana e esse valor a mais que eu investi é mais um dinheiro que está lá para o meu eu do futuro, que está trabalhando para mim, gerando juros compostos e gerando aquela renda passiva mensal lá na frente que eu vou receber. Se você chegou até aqui, curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo, escreve #planejamento financeiro, que esse vai ser o código para eu saber que você chegou até o final, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer.